Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago uma listinha de livros super emocionantes e que vão retratar dramas familiares. Antes de tudo, dois recadinhos bem rapidinhos. O primeiro aqui, se você tá participando do Top Comentarista que tá rolando esse mês aqui no canal, o vídeo de hoje é o primeiro que vai ser contabilizado pra quarta e última semana. A partir de hoje até o último dia do mês, todos os vídeos vão ser válidos e o resultado vai sair então no primeiro vídeo que eu postar em agosto. Provavelmente não vai ser no dia 1º de agosto, e aí eu posto o resultado de tudo. Do Top Comentarista, do resultado da promoção de 7 kits, que também tá rolando em comemoração aqui aos 7 anos, então aproveita que dá tempo de participar. E o outro recado é que hoje foi liberada a pré-venda da minha antologia lá na Amazon. Essa é uma antologia de 5 contos que eu escrevi. Eu falei um pouquinho sobre a proposta dela nos vídeos que eu liberei lá no IGTV do Instagram e também no Facebook, então se você quiser saber mais sobre a antologia, links aqui no box de informações. Vou ficar muito feliz com todo mundo que adquirir, né, a antologia. Ela tá em pré-venda até a semana que vem, e todo mundo então também que comprar o link na pré-venda e quiser, pode preencher então o formulário para concorrer a marcador da antologia autografado. Vão ser sorteadas 100 pessoas, então é bastante gente para participar. Link também tá aqui no box. Muito obrigada pelo apoio de todos vocês. Falando então aqui sobre o vídeo de hoje, essa aqui foi uma sugestão de uma leitora. Aliás, eu recebi a mesma sugestão tanto no Instagram quanto em comentários aqui do canal. Não sei se foi a mesma pessoa, se não foi bastante coincidência, mas eu achei uma sugestão bem legal porque também é um tema que eu gosto muito. Eu adoro histórias, né, que envolvem temáticas familiares, relações familiares. Então são livros que eu realmente amo, que estão entre os meus favoritos e queridinhos e que eu não podia vir deixar de indicar pra vocês. O primeiro deles é de uma autora que qualquer livro dela que eu escolhesse se enquadraria aqui nessa lista, porque ela sempre retrata dramas familiares. Ela fala muito sobre a questão da maternidade e, no caso, então, o Jardim de Inverno da Christine Hanna. Aqui a gente vai ter uma história de duas irmãs que são bastante diferentes entre si, cada uma delas fez as suas próprias escolhas de vida e tal, e agora quando o pai delas está no leito de morte dele, elas vão acabar, né, se encontrando e tendo que lidar com a mãe delas, que é uma pessoa que sempre foi muito fria e que elas se sentiram sempre muito distante ali da própria mãe. Só que o pai delas faz um pedido, que é então que as duas convençam, né, a mãe delas a contar a história de amor que ela viveu no passado, na época da Segunda Guerra, e através então dessa tentativa delas de fazerem com que a mãe conte a história, que vai reaproximá-las e promete então trazer uma mudança muito grande da visão que elas têm da própria mãe, da própria história. A Christine Hanna, ela sempre escreve com muita sensibilidade. Mais do que isso, ela sempre constrói muito bem os personagens dela. São personagens complexos que cometem erros e acertos, então eles ficam realmente com aquela cara, né, de serem mais próximos da gente, e a gente acaba sentindo tudo muito bem. A gente compreende os personagens, a gente sofre com eles, e essa é mais uma das histórias dela que é lindíssima. Eu escolhi esse livro porque eu falo pouco dele aqui no canal e ele merece ser mais comentado, porque de fato foi um livro que me emocionou muito. Outra autora que eu também adoro, na verdade eu só li 2 livros dela até hoje, mas os 2 já foram suficientes, né, pra eu considerá-la uma das minhas favoritas, é a Jodi Picoult, e eu escolhi o livro Uma Questão de Fé. Aqui no caso, então, após separação, né, de um casal, a filhinha desse casal, que tem 7 anos, ela começa a conversar com uma amiga imaginária que ela chama de Deus. Mais do que isso, começam a aparecer chagas no corpo da menina, ela começa a realizar alguns pequenos milagres, a mídia cai em cima porque fica todo mundo querendo descobrir então se aquilo tá acontecendo, se aquilo é uma farsa que a própria mãe dela que tá forjando. E o livro então ele vai se debruçar sobre também a questão das temáticas familiares, vai falar das relações diferentes, né, exercidas, né, por homens e mulheres dentro de uma família, a explorar também essa visão externa, né, então das pessoas julgando ali o que tá acontecendo, acompanhando pela mídia e tudo mais. E a Jodi Picoult, ela escreve tudo com muita sensibilidade e com um olhar, acho que muito agudo, em conseguir realmente capturar as questões complexas que envolvem as relações humanas e como as personalidades, né, de cada pessoa são formadas. Outro livro que eu amo e que também foi o único que eu li dessa autora, gostaria de ler mais coisas dela, é o De Volta pra Casa, da Karen White. Aqui no caso, então, a protagonista, ela passou por uma desilusão muito grande, né, com a irmã dela quando ela era mais nova. A irmã dela, então, se casou com um homem que foi o primeiro namorado dessa protagonista, o homem por quem ela era apaixonada. Desde então, ela não foi capaz de perdoar a irmã e mudou de cidade, construiu a própria vida. Hoje ela é uma profissional muito segura de si, muito bem sucedida, e a única pessoa com quem ela ainda mantém um contato é o pai dela. Acontece que agora que esse pai
tá gravemente doente, está no leito de morte, ela tem que voltar para essa cidadezinha dela, né, pra estar ao lado do pai nesse momento, e vai ter que então encarar tudo aquilo que ela deixou pra trás, toda a família que ela deixou pra trás. E o que eu gosto muito do livro é porque além então dele abordar essa questão familiar, essas dificuldades de relacionamento, de abordar a questão do perdão e tudo mais, ele também tem um romance que é super fofinho, super gostoso de acompanhar. Então ele é uma leitura que ele acaba sendo leve nesse sentido, mesmo então que ele aborde, né, essas questões complicadas do drama familiar. E ele é um livro que também acabou sendo bastante emocionante, que eu gostei muito de fazer a leitura. Eu lembro que na época eu devorei a leitura, me encantei pelo livro, desde então sempre que eu posso também recomendo ele pra vocês. Outro livro pelo qual eu sou apaixonada, mas eu não conheço outras obras, né, da autora, eu gostaria muito de ler porque esse aqui me tocou lá no fundo, é Os 5 Dias da Julie Lawson Timer. Aqui ela vai contar duas histórias diferentes. Nos dois casos, as duas pessoas que protagonizam essas histórias têm 5 dias pra se separar, se despedir, né, das pessoas que elas amam. Uma dessas personagens, então, que é a protagonista feminina, ela sofre da doença de Huntington, que é uma doença degenerativa, e ela decidiu, então, que no próximo aniversário dela, que vai acontecer em 5 dias, ela vai cometer suicídio, porque ela não consegue, né, pensar na hipótese dela se deixar deteriorar tanto a ponto dela ficar completamente dependente da família e tudo mais. Ela não quer causar esse sofrimento pra família dela e ela mesma não quer passar por isso. Já o outro personagem, que é o protagonista masculino, ele é tutor, né, de um garoto de quem ele começou a dar aula, ele é professor, e a mãe desse garoto, a mãe biológica, tá pra sair da prisão e ele vai ter que, né, devolver, né, o garoto pra mãe. Mas ele é muito apegado ao menino e ele não quer fazer isso, especialmente porque ele sabe que o garoto não vai ter os mesmos cuidados com a mãe que ele tá recebendo ali na casa dele, que ele tá recebendo então desse professor, né, e da esposa dele. E o que é incrível aqui no livro é porque ela retrata muito bem, né, os dramas vividos por cada uma dessas personagens, consegue capturar muito bem as famílias de cada um, que são totalmente diferentes da maneira de como elas são estruturadas, e ela traz muita intensidade então dos sentimentos, dos dilemas que essas personagens estão vivendo, e a gente imerge completamente então nesses dilemas, nesses conflitos. Enfim, é um livro extremamente emocionante que eu vivo recomendando pra vocês e que eu gostaria que ele tivesse, né, mais destaque, porque é uma história realmente muito bonita. Outro livro que eu falei bastante dele também, né, especialmente quando eu li no ano passado, é o A Casa do Lago, da Kate Morton. Aqui no caso, então, a protagonista, ela é uma detetive que precisou ser afastada do cargo dela da polícia, e agora que ela tá de férias na Cornualha, um dia que ela tá andando, né, por um bosque, ela acaba descobrindo uma casa que tá abandonada, e enquanto ela tá xeretando ali na casa, ela descobre que pertence a uma família que na década de 30 passou por uma tragédia muito grande. A criança, né, daquela família acabou desaparecendo, nunca foi encontrada e o caso nunca foi solucionado. Como ela não gosta, né, de deixar nada em aberto, ela resolve começar a investigar, vai entrar em contato então com uma jovem que viveu naquela época, que é irmã, né, do bebê que desapareceu e que hoje é uma senhora com os seus 80 e poucos anos, que é uma escritora de romances policiais, e quando essa detetive entra em contato então com essa senhora, ela não quer contato porque ela tem os segredos ali da família que ela quer guardar, coisas que ela não quer que venham à tona. Então o livro ele prende muito porque ele tem essa questão do mistério, do suspense que está se desenvolvendo, mas ele também é muito sensível em retratar então os conflitos pertinentes ali àquela família naquela década de 30, os conflitos vivenciados pela detetive então atualmente. Então ele explora muito bem cada uma das personagens. Ele é um livro que ele é bastante detalhado porque ele precisa desse detalhamento para construir então a força ali da trama, construir as personagens e a gente entender o que acontece com cada uma delas. Então ele é um livro que vai mesclar diferentes gêneros e que me encantou por completo. Eu já tô louca pra ler outras coisas da Kate Morton. Vou falar agora de dois livros jovem adultos, mas que também me emocionaram muito, que estão entre os meus queridinhos favoritos. Um deles é o Tudo Junto e Misturado, da Amber Sherz, que foi então lançado ano passado pela editora Seguinte aqui no Brasil. Essa aqui é a mesma autora da série Irmandade das Calças Viajantes, que deu origem, né, aos filmes Quatro Amigas e um Jeans Viajante. E aqui a gente vai ter então uma história de uma família, na verdade são duas famílias. Originalmente, então, um casal teve 3 filhas, eles se separaram e cada um deles voltou a se casar e teve um novo filho ali naquele casamento. Uma coisa que eles não abriram mão durante a separação foi a casa que a família tinha, né, de verão, e eles compartilham a mesma casa ao longo do verão. Cada semana é uma família diferente que fica ali naquela casa e eles nunca se encontram. Então a gente já tem uma situação bem inusitada, que é essa família toda enrolada, toda diferente, mas a Amber Sherz, ela também tem um olhar muito sensível para conseguir abordar
cada uma das personalidades ali, porque são pessoas muito diferentes entre si, mas que estão vivendo seus próprios conflitos. E foi um livro que acabou me surpreendendo muito, porque eu não esperava as reviravoltas que tiveram aqui, que me tocou muito. Ele tem passagens que foram bem dolorosas também, eu não esperava encontrar isso aqui. E o último livro é outro também meu super queridinho, que é o Mentirosos, da E. Lockhart. Aqui a gente tem um thriller psicológico young adult, e aqui no caso então a gente tem uma história de uma família que é muito tradicional, que preza muito pelas suas próprias tradições, tanto que toda a família, todos os verões, vai pra grande casa dessa família passar lá o verão, todos eles juntos. Acontece que num desses verões acontece uma tragédia, e agora, 2 anos após essa tragédia, a protagonista aqui do livro, ela vai voltar pra essa casa de verão, faz 2 anos que ela não vai pra lá, e ela não tem memórias do que aconteceu naquela noite, ela não sabe exatamente o que aconteceu, desde então a cabeça dela tá tudo muito confusa, e ela espera então que voltando até lá, as coisas se esclareçam e ela consiga lembrar o que de fato aconteceu. E o livro também ele vai mostrar então essas mentiras sobre as quais as famílias às vezes são construídas, mostra nessa questão dos valores, como elas são muito questionáveis. Contem pra mim se vocês gostam de livros assim, que outros livros do gênero vocês recomendam. Sei que tem bastante coisa, então deixa aqui nos comentários que eu vou adorar então ler as sugestões de vocês. E se vocês gostaram desse vídeo, já sabe, deixa a curtida que isso ajuda muito na divulgação, compartilha o vídeo com seus amigos. Se você é novo no canal, seja bem-vindo, aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também pelas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos e até amanhã!